Já teve algum momento na sua vida que você gostaria que as pessoas compreendessem logo aquilo que você disse? Muitas vezes isso passa na nossa história. Vamos falar um pouquinho sobre isso através da palavra do Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, que alegria estarmos juntos nesse itinerário espiritual todos os dias neste canal. Se você está chegando a primeira vez, se inscreva. Lembro que no domingo nós temos a felicidade de ter o Padre João Henrique, que é o nosso fundador, também aí meditando a palavra, levando para você. Então não perca também, todos os domingos o Padre João Henrique também estará no canal para meditar e trazer a palavra de Deus até a sua casa. Bom, quero pegar com vocês a palavra que está em João, no capítulo 16, do versículo 12 ao 15, que diz o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de a compreender agora. Isso aqui é bem sutil, mas muito importante. Muitas vezes a gente quer passar um ensinamento, quer falar para alguém alguma coisa, mas ela não tem ainda a capacidade de compreender. Já falou com o teu esposo, com a tua esposa, uma coisa que você queria que ela compreendesse aquilo, e de repente você percebe que ela não consegue te responder, o teu filho não te responde como você gostaria, porque há um momento para compreender as coisas. E este sinal, que é um sinal dado pelo tempo, ele é muito importante na nossa vida, importante também na vida dos outros. Imagine se você soubesse todas as coisas sobre você agora. Seria um sofrimento incrível. Alguns santos já fizeram essa experiência, falaram assim com Deus: Senhor, eu quero saber como eu sou verdadeiramente. E aí aquele santo pediu esta graça, o Senhor deu essa graça. E começou a mostrar para ele tudo aquilo que ele era, as coisas que ele fazia, as coisas boas, lógico, mas também as coisas que ele tinha em falta. E começou a ser muito difícil para ele. Por quê? Porque ele não era capaz de compreender todas aquelas coisas, mesmo estando em um nível de santidade. Aí nós percebemos que realmente há um tempo para cada coisa. Às vezes há encontros, de casais, por exemplo, que vai lá o esposo, vai com a esposa, faz esse encontro de casal. A esposa tinha muitas dificuldades, falava muitas coisas para ele se corrigir, para ele mudar. E aí ele nunca mudava. E aí quando ele volta do encontro, ele começa a dizer: nossa, eu preciso mudar nisso, eu preciso ser melhor com os meus filhos, dar esta atenção, preciso estar... Então ele começa a falar um monte de coisa, a esposa fica se perguntando: mas tem 10 anos que eu falo isso para ele e parece que ele aprendeu isso ontem, como se alguém estivesse dizendo alguma coisa importante agora. E aí aquela esposa fica se perguntando por quê, Por quê? Porque justamente ele não era capaz de compreender aquilo há uma semana atrás, não era capaz de compreender aquilo há algum tempo atrás. E como isso começou a acontecer? Acontece a partir da experiência que ele fez ali do próprio Espírito. Por isso, o Espírito ele tem este papel, o papel de santificar, o papel de dar realmente o momento certo. O Senhor sabia que não era possível agora explicar para eles algumas coisas. Ele sabia que algumas coisas era necessário explicar depois, ou seja, depois do momento em que ele passasse pelo Calvário, depois da ressurreição, aí ele começa a dar outros ensinamentos. Mas e você? O que Deus tem te ensinado até agora? Você tem compreendido? Será que algumas coisas que você ouviu há alguns meses atrás, talvez até anos, só agora você passou a compreender? Às vezes também existe um outro lado, o lado de quando a gente não se dedica, não corresponde àquilo que Deus nos chama, porque Ele nos fala e às vezes demora muito tempo para a gente entrar naquela realidade. Por que demora todo este tempo? Porque esta relação que eu começo a viver com o Espírito, às vezes não vai para frente. Não vai para frente como? Porque o Espírito ele sempre está aquele que nos inspira, que vai dizendo para nós: olha para aquela pessoa, liga para aquela outra,
olha, perceba esta pessoa que entrou em contato com você, eu gostaria que você pudesse participar deste encontro, gostaria que você pudesse participar da ajuda a esta pessoa ou aquela comunidade, mas nós não vamos correspondendo. A consequência disso é que aquele tempo que deveria ser curto transforma-se num tempo mais longo, mas se transforma neste tempo longo por causa desta infidelidade que nós trazemos. A palavra ela vai dizer muito sobre isso, né? Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Até as coisas futuras vos anunciará. Entende? Mas ali há este acompanhamento, essa dinâmica de olhar para o Espírito e perceber que ele está te ensinando. Se você puder aí olhar para a tua história, parar um momento, eu sei que talvez você está aí, talvez no transporte público, fazendo outras coisas, mas para. E aproveita a oportunidade, porque são esses toques que eu falo. Às vezes o Espírito, ele suscita para você parar, mas você não para. E aí aquilo que você deveria dar um passo para você compreender outras coisas que Deus está querendo confiar para você, você não dá. Porque aquele tempo que o Senhor pediu, para minha filha, para meu filho, você não parou. Então para ao longo deste dia, faça esse propósito e comece a perceber o que Deus tem te comunicado neste tempo. E você vai olhando para os acontecimentos, pelas pessoas que se aproximaram, vai percebendo o que Deus está te falando, você anota isso e aí você faz a seguinte pergunta: o que Deus quer que eu compreenda agora? Eu percebi o que Deus quer que eu compreenda? Ok, então eu anoto isso que Deus está querendo que eu compreenda e agora eu faço o seguinte: eu quero colocar isso em prática. E aí você responda para Deus: sim, Senhor, eu quero corresponder a isso, eu quero colocar em prática. Ou você pode ser muito sincero: Senhor, eu tenho muita dificuldade, não consigo colocar em prática, mas vem e me auxilia. E aí que está o papel do Espírito. Além de te ensinar, ele também vai te dar a força para fazer isso, mas você precisa ser sincero. Mas muitas das vezes isso não acontece porque nós perdemos tempo diante das outras coisas que são importantes, mas não são aquilo que Deus está te pedindo naquele momento. Por isso, ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que ele receberá e anunciará é meu. Ou seja, isso que o Espírito está te trazendo é de Jesus. E o que Jesus está te trazendo é do Pai. Entrou numa experiência trinitária e você vai ver aí os frutos que Deus vai produzir na sua vida. Mas seja muito profundo, seja sincero com você e, sobretudo, tenha consciência das pequenas coisas. Vamos juntos, mais um passo. Lembre-se de parar um pouquinho nesse dia de hoje e pensar sobre este ponto. Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.